Em uma época em que mulheres raramente saíam das sombras da história, uma jovem camponesa francesa de apenas 17 anos emergiu como uma das figuras mais extraordinárias da humanidade. Joana d'Arc não apenas desafiou as convenções sociais de seu tempo, mas também alterou permanentemente o curso da Guerra dos 100 Anos e deixou um legado que ecoa através dos séculos. Nascida por volta de 1412 na pequena vila de Dom Remy, Joana cresceu em meio ao caos da ocupação inglesa na França. O país estava fragmentado, com o rei Carlos VII ainda não coroado e grande parte do território sob controle inglês. Foi neste contexto de desespero nacional que a jovem começou a relatar visões místicas aos 13 anos de idade. Segundo seus próprios relatos, o arcanjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina apareceram-lhe repetidamente, ordenando que libertasse a França dos invasores ingleses e conduzisse o Delfim Carlos até Reims para sua coroação. O que torna a história de Joana extraordinária não são apenas as visões em si, mas a coragem inabalável com que abraçou sua missão impossível. Imagine uma adolescente camponesa, analfabeta, decidindo apresentar-se ao futuro rei da França e convencê-lo de que havia sido enviada por Deus. A audácia desse ato é quase incompreensível pelos padrões de qualquer época. Joana cortou os cabelos, vestiu roupas masculinas e viajou através de território hostil para chegar à corte em Chinon. Sua determinação era tal que conseguiu não apenas uma audiência com Carlos, mas também o convenceu de sua missão divina. A coragem de Joana inspirou uma nação exausta pela guerra. Sua presença nos campos de batalha, empunhando seu estandarte branco com os nomes de Jesus e Maria, reacendeu a esperança no coração dos soldados franceses. Ela não era apenas uma estrategista militar, mas um símbolo vivo de resistência e fé. Sua convicção inabalável de que Deus estava ao lado da França contagiou exércitos inteiros, transformando derrotas esperadas em vitórias surpreendentes. O impacto militar de Joana d'Arc foi imediato e devastador para as forças inglesas. Sua primeira grande vitória veio no cerco de Orleans, em maio de 1429, uma conquista que mudaria para sempre o rumo da Guerra dos 100 Anos. A cidade havia estado sob cerco inglês por meses, e sua queda parecia inevitável. A chegada de Joana, no entanto, galvanizou a resistência francesa de forma extraordinária. Em apenas 4 dias, Joana liderou uma série de ataques que forçaram os ingleses a levantar o cerco. A vitória de Orleans não foi apenas um triunfo militar, mas um ponto de inflexão psicológico. Pela primeira vez em décadas, os franceses acreditaram que poderiam realmente expulsar os invasores. A donzela de Orleans, como passou a ser conhecida, havia provado que o impossível era possível. Seguiram-se outras vitórias significativas. Jargeau, Meung-sur-Loire e Beaugency caíram em rápida sucessão. Na Batalha de Patay, as forças francesas lideradas por Joana infligiram uma derrota esmagadora aos ingleses, capturando mais de 2.000 soldados inimigos enquanto perdiam apenas 3 homens. Estas vitórias abriram o caminho para Reims, onde Carlos VII foi finalmente coroado rei da França em julho de 1429, com Joana presente na cerimônia. O impacto estratégico dessas conquistas não pode ser subestimado. Joana havia quebrado o mito da invencibilidade inglesa e restaurado a legitimidade da monarquia francesa. Suas vitórias inspiraram levantes populares em todo o país e fortaleceram a resistência francesa. O momentum psicológico da guerra havia mudado definitivamente em favor da França. O fim trágico de Joana d'Arc, em maio de 1431, chocou toda a Europa medieval. Capturada pelos borgonheses em Compiègne e vendida aos ingleses, ela foi submetida a um julgamento que foi uma farsa judicial desde o início. Acusada de heresia, bruxaria e de vestir roupas masculinas, Joana enfrentou seus acusadores com a mesma coragem que demonstrara nos campos de batalha. Durante meses de interrogatório, esta jovem camponesa debateu com alguns dos teólogos mais eruditos de sua época, demonstrando uma inteligência e uma fé que impressionaram até mesmo seus inimigos. Suas respostas eram frequentemente perspicazes e reveladoras de uma sabedoria que transcendia sua educação formal limitada.
Quando perguntada se estava em graça de Deus, respondeu: Se não estou, que Deus me ponha. Se estou, que Deus me mantenha. A execução de Joana por queimadura em 30 de maio de 1431, na Praça do Mercado Velho em Rouen, foi um espetáculo que horrorizou testemunhas. Mesmo seus executores ficaram perturbados pela dignidade com que enfrentou a morte. Segundo relatos, ela pediu uma cruz e repetiu o nome de Jesus até o último suspiro. O carrasco posteriormente declarou que havia queimado uma santa. A morte de Joana, no entanto, apenas amplificou seu impacto. Ela tornou-se uma mártir e sua memória continuou a inspirar a resistência francesa. 25 anos depois, um novo julgamento anulou sua condenação, declarando-a inocente. Em 1920, foi canonizada pela Igreja Católica, confirmando oficialmente o que muitos já sabiam, que uma santa havia caminhado entre eles. Joana d'Arc transcendeu sua época para tornar-se um símbolo universal de coragem, fé e determinação. Sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos de que uma única pessoa, armada de convicção e coragem, pode mudar o curso da história. Ela permanece como um testemunho eterno do poder transformador da coragem humana diante do impossível.